Esteja muito atento à palavra do Senhor, porque se nós fomos trazidos aqui, é porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. E como é bom, como é maravilhoso a gente poder em congregação adorar o Senhor, cantar louvores ao nosso Deus. Como é bom a gente poder juntos orar a Deus, fazer intercessões, pedidos, ações de graças. Como nós podemos adorar a Deus juntos. Eu estava meditando naquele hino cantado, perto quero estar, junto aos teus pés. Esse texto, essa mensagem é muito bonita, mas é muito séria. É muito séria. Porque realmente eu preciso deleitar isso, porque eu não posso falar para o Senhor algo que eu não queira fazer. Então é muito importante que a gente repense a vida da gente, a maneira da gente adorar o Senhor. Abramos a nossa Bíblia na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, nós leremos apenas os 2 primeiros versículos, que é a saudação, e daremos uma aula introdutória, porque a partir de hoje nós estaremos expondo essa epístola, contendo então 3 capítulos, e como sempre eu não gosto de correr muito, eu gosto de trabalhar o texto bem devagar, para a gente aprender ainda mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu convido você a ler comigo essa saudação, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, mesmo assentados, leiamos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A minha oração é que sejamos edificados agora com a palavra do Senhor exposta neste momento. Eu estabeleci aqui um tema, um desejo amoroso, e vamos trabalhar um pouquinho nessa visão da epístola de Pedro, da segunda epístola de Pedro. Para a gente entender a epístola, é necessário que a gente tenha um conhecimento de toda a epístola, e as razões estão também ali descritas, mas a gente precisa entender alguns detalhes, e nós vamos hoje, de forma sucinta, introduzir então essa exposição à segunda epístola de Pedro. A autoria já diz aí no primeiro versículo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. Então agora você tem o próprio Pedro dizendo que a carta é dele, a epístola é dele. Embora haja algumas pessoas que questionem a autoria de Pedro para essa epístola, mas na verdade, sim, na verdade essa epístola é de Pedro, eu creio e assim defendo. Os destinatários é mais complicado um pouco, por que razão? Porque ele fala, esta é a segunda epístola, ou essa carta que eu escrevo. No entanto, a gente sabe que tem a primeira epístola escrita, mas essa primeira epístola não significa que seja a primeira escrita a esses destinatários. Não pode ter uma outra correspondência do apóstolo Pedro, que não foi registrada, que ele está se referindo. No entanto, a grande maioria dos exegetas e dos históricos e dos comentadores, todos eles apontam para a possibilidade, ou a grande possibilidade, de que esta epístola é dirigida à igreja da Ásia Menor, que é justamente a destinatária da primeira epístola. Se você olhar na primeira epístola, no capítulo 1, você encontra o destinatário da carta
aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Esses são os que receberam a primeira carta, a grande chance de ser também os mesmos que receberam a segunda carta. Eu assim também o creio. E a data que escreveu esta epístola, segunda epístola, ela é muito próxima do seu martírio. E segundo alguns, ele possivelmente tenha morrido no ano 68. Então, nós temos aqui entre 64 e 68, esta epístola sendo escrita a estes da igreja da Ásia Menor. E o objetivo dele escrever essa segunda carta está bem dividida, bem assim, de uma forma bem tranquila e visível no texto. Nós temos uma questão relacionada aí do capítulo 1, todo o capítulo 1, tratando aqui que a igreja deveria viver de modo agradável, de modo santo na presença de Deus. A igreja deveria desenvolver uma vida piedosa na presença do Senhor, e esta vida piedosa, ela é alimentada, sustentada, dirigida e fundamentada pela graça de Deus. No capítulo 2, ele para fazer uma alerta contra os falsos mestres, apontando suas ações e também o juízo de Deus sobre estes que se levantam para ensinar de forma errada, de forma equivocada, por desejo de transformar o Evangelho em prática não cristã, em prática não cristã verdadeira, genuína. E é interessante porque há uma ligação do primeiro assunto, do primeiro ponto, com o segundo, porque a graça de Deus não só habilita os crentes a viver piedosamente, mas também habilita a identificar ensinos falsos. No capítulo 3, de 1 a 13, ele traz à mente, ele ensina novamente, não ensina, ele faz lembrar os seus leitores a respeito da vinda de Cristo, porque havia algumas pessoas que estavam dizendo que, desde que eu nasci até agora, estão falando que Jesus voltar, Jesus não voltou nada. E aí ele descreve a questão da realidade dessa segunda volta de Cristo, e ele encerra com os versículos 14 a 18, com uma exortação aos crentes a se manterem firmes, santos e em constante crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora volte, por gentileza, no texto lido, versículos 1 e 2, e aqui nós vamos tirar duas lições importantes para a nossa vida, entre outros que vão ser agregadas nas duas lições. E a primeira lição que eu quero destacar nessa saudação é que a posição que a pessoa assume como vocação no reino de Deus não o faz melhor ou maior que as outras pessoas, ou seja, o evangelho da salvação iguala a todas as pessoas. Olha só, ele começa com uma identificação digna de observação. Ele diz: Simão, Pedro, servo e apóstolo. Então você tem duas coisas aqui, dois títulos dados, e um título ele é de forma social ou da sociedade, visto como algo não bom, porque servo aqui é doulos, que é escravo, alguém que nasceu com o caráter servil, alguém que está para servir, alguém que não tem direito de exigir. O que nós usamos no português, o escravo. É a mesma coisa que escravo, só que esse escravo é o escravo do Senhor Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. E não só escravo de Jesus Cristo, mas ele está nos chamando a uma responsabilidade em que não há
liberdade para você fazer o que você quer, e não há liberdade no Espírito para você fazer o que você quer da sua vida e nem mesmo no culto. Por que razão? Porque você foi tirado do domínio das trevas. Se você olhar aí Colossenses 1:13, ele vos libertou do império das trevas. Então há uma libertação do domínio da morte espiritual, da condenação eterna, mas ao mesmo tempo que há uma libertação da condenação eterna, do poder de Satanás, que domina sobre os filhos da desobediência, ele é transportado para um outro reino. Ele é tirado de um reino, o reino de Satanás, e é levado para um reino, o reino de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Senhor, e o servo é aquele que obedece sem questionamentos. Ele obedece porque sabe que precisa cumprir as ordens, porque o seu Senhor não só manda, mas também carrega toda a sabedoria deste mundo. Então ele é servo, mas ao mesmo tempo que ele é servo, ele é também apóstolo de Jesus Cristo. E o sentido de apóstolo aqui não é simplesmente um enviado. Não é um sentido apenas, não pode ser levado no sentido literal, interpretativo da palavra, do termo, mas é necessário que ele seja analisado na essência do seu sentido. E para isso a gente precisa voltar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós vamos ler alguns versículos. O primeiro versículo aqui em Atos dos Apóstolos, ele é o versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, 16, eu quero que você leia comigo, por gentileza, já está até projetado. Leamos. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Vejam bem, o que está acontecendo? Acontecendo aqui é que há uma vacância. No número dos apóstolos, nós temos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, entre eles Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é o homem que nega, não só nega no sentido de ministério, mas ainda o trai, levando os soldados até Jesus, ali no Monte das Oliveiras. Dá um beijo em Jesus, o entrega e recebe 30 moedas de prata. Depois ele, cheio de remorso, ele vai e põe fim à sua vida. Assim sendo, os 12 apóstolos agora ficaram com 11. E agora há uma necessidade de suprir esta vacância, e quando Pedro chama a igreja para fazer isto, ela chama dizendo que tinha que acontecer com Judas, era uma profecia na boca de Davi, e esta profecia tinha que se cumprir. Vejamos agora o versículo 17, porque era contado entre nós e teve parte. Analisa comigo, ele era um apóstolo como os demais. Ele não só foi chamado, mas ele também exercia, junto com os demais, com todos os direitos demais, o mesmo ministério. E ele diz, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Agora, versículos 20 a 22, que vai estabelecer o que é um apóstolo, o sentido real do apóstolo, e que joga por terra a existência, a autodenominação dos atuais apóstolos em várias denominações. Vejamos então os versículos 20 a 22. Leiam comigo, por favor.
porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, o que era necessário? Uma testemunha ocular. Não só uma testemunha ocular, mas alguém que esteve presente, alguém que viu, acompanhou desde o início até o final o ministério do Senhor Jesus. Isto é apostolado. E então, todos os outros que se autodenominam apóstolos não cabem aqui, porque não andaram com Jesus, porque eles são do nosso tempo. Sendo do nosso tempo, eles não são apóstolos. Apóstolo aqui é aquele que esteve com Jesus, que andou com Jesus, que viu e tomou parte neste ministério, um ministério de primeiro olhar. Agora ele foi então escolhido para ser um apóstolo, cumprindo o quadro de 12 apóstolos. Então há uma posição agora. Primeiro ele fala de servo, de escravo, e agora ele diz de apóstolo, de alguém direto, ligado ao próprio Senhor Jesus. Diga-se de passagem que para escolher os 12, orou a noite toda e chamou de diversas áreas para a composição do time de apostolado. Então ele agora fala que ele é servo e apóstolo. Mesmo sendo servo e apóstolo, ele nos mostra que o chamado de Deus para a salvação é a mesma fé. E o destinatário, olha só como é que ele relata aqui sobre os destinatários. Ele diz assim: aos que conosco obtiveram fé. Então ele está se referindo agora não a um grupo de alguém que exerce uma posição na igreja. Ele não está se referindo à diretoria da UMP. Ele não está se dirigindo à diretoria da UPH, da ASAF, ou à superintendência da escola dominical, ou aos professores da escola dominical, ou aos presbíteros, ou aos pastores. Ele está dizendo o seguinte: eu sou servo e apóstolo, e agora todos os demais membros da igreja. Então, quando ele diz todos os demais, ele está dizendo até mesmo aquele que, por questões relacionadas à sua timidez, dentro da sua vocação, no exercício prático, vivo, visível, ele não se manifesta, e que trabalha escondidamente. O seu ministério às vezes não aparece. É aquele que ajuda a montar um som, é aquele que ajuda numa limpeza, é aquele que ajuda no mutirão, é aquele que vai lá e convida alguém, mas ele não é visto como os demais são vistos, como está pregando, cantando, tocando, ou coisa do tipo. E ele vai dizer que ele, apóstolo e servo, e todos os restantes, ele usa a expressão que obtiveram fé igualmente preciosa. Fé igualmente preciosa. Não é uma fé diferente para aquele que foi chamado direto, como o Senhor Jesus fez com Pedro, fez com João, fez com Tiago, com Mateus e assim por diante, em que ele parou e disse para Pedro e João: a partir de agora vocês não mais serão pescadores de homens, de peixes, pescadores de homens, venham, porque esta é a missão de vocês. Um chamado direto? Não, ele está dizendo que estes que foram chamados direto, assim como ele foi chamado, para uma função específica, inclusive, em Mateus capítulo 16, o Senhor Deus dá a Pedro as chaves do céu.
E o que significa isso? Chaves do céu. É que Pedro é aquele que determina quem entra na igreja no céu ou não? Não, não é nada disso. A questão das chaves do céu é que a partir de Atos 2 acontece o Pentecostes. E o Pentecostes é a inauguração do reino de Deus na terra. Jesus morreu e ressuscitou isso foi assunto ao céu, antes do Pentecostes. E ele disse: eu tenho que ir para o Pai, para que o Espírito Santo venha. Então Jesus veio, ele estabeleceu, é como se tivesse construído o reino aqui na terra, amarrou a faixa para ser cortada, e no Pentecostes o Espírito Santo vem e corta a faixa, como inaugurando o reino de Deus. E se você observar, você tem, quando os judeus estavam reunidos na descida do Pentecostes, Pedro estava lá e ele foi quem usou a palavra no discurso. Depois, mais tarde, você tem a manifestação do Pentecostes no povo samaritano. Quem eram os samaritanos? Era um judeu não genuíno, um judeu misturado, um povo misto, um povo judeu que se casou com pessoas de outras nações, então deixou de ser um povo puro, no sentido de raça. Então você tem os judeus e tem os meios judeus, que são os samaritanos. E depois você tem, ali está Pedro, foi quem levou a mensagem, e ali manifestação do Pentecostes sobre o povo samaritano. Depois Pedro foi até os gentios, que é justamente aquele povo que não é nem meio judeu e nem judeu, mas que é totalmente não judeu. Todas as outras etnias classificadas entre os gentios, Pedro foi quem foi chamado para levar ali, abrir ali o reino de Deus, porque também sobre os gentios desceu o Espírito Santo. Então Pedro estava quando o Espírito Santo desceu sobre os judeus, Pedro estava quando o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, Pedro estava quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Agora encerra, porque nesses três povos a representação ou representatividade daquele ato estava mostrando que o reino agora não era somente dos judeus e nem somente dos judeus e dos samaritanos, mas agora o reino de Deus estava na terra e englobava todos os povos com possibilidades de salvação. Ele vai dizer que ele, como apóstolo, alguém que foi chamado por Deus não só para o ministério de apostolado, e que usaria e que estaria fundamentando ou espalhando a doutrina básica de Jesus, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles eram a autoridade máxima para plantar, para fundamentar a doutrina do reino de Deus. Ele e todos os demais da igreja dependiam da mesma fé de salvação, que é a fé dada por Deus. O que ele está dizendo aqui é que esta fé é dada por Deus. Você não tem fé porque você nasceu e você decidiu crer. A fé em Jesus é um dom de Deus. Como é que nós podemos provar isso? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Por gentileza, projetando lá, vamos ler juntos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu frisar, olha só o que ele diz: graça de Deus nos salvou mediante a fé. Então, a salvação é dada pelo Senhor e ela é recebida por nós pela fé. O que significa isso? A salvação não nos é dada
pelo fato de exercermos uma obediência a Deus, e esta obediência nos dá o direito da salvação. A salvação é dada pela fé. Eu creio em Jesus Cristo, que é suficiente na cruz do Calvário, quando ali ele morreu, e ao morreu de forma acima, além de uma morte biológica, porque naquele sacrifício Deus ministrou a sua ira. Quando nós morremos quando paramos de respirar, de viver, então nós morremos uma morte natural. A morte de Jesus, ela foi natural, mas ele recebeu ali na cruz a ira de Deus. Aí eu, crendo nesta suficiência, sabendo que eu não posso pagar o meu pecado, sabendo que eu não posso chegar a Deus através dos meus atos, da minha própria obediência, eu creio e confesso que Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Salvador, porque eu não posso ir a Deus. Senhor, porque agora me torno servo, escravo dele. E uma vez escravo de Jesus, servo de Jesus, eu estou incluído em João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é assim, todo aquele que obedece tem a vida eterna, é todo aquele que crê. Então eu posso crer, não preciso obedecer para ser salvo? Opa, peraí, para você ser salvo, você tem só que crer. Mas uma vez que você creu, este crer não é você acreditar numa verdade. Eu posso dizer, por exemplo, que eu acredito em algo, mas não seguir aquilo. O crer aqui, a fé é: eu creio em Jesus Cristo como aquele que é o Filho único de Deus Pai, que veio ao mundo e que na cruz recebeu a ira do Pai, ira que seria para mim. Eu vou agora para este Jesus, e estando em Jesus, eu recebo a declaração de que não sou mais culpado diante do tribunal de Deus. Por quê? Porque Jesus pagou por todo aquele que nele crê ou nele está. Então esta é uma fé que me faz agora, com alegria, com deleite em Deus, com prazer no Senhor, ou buscar obedecer os seus mandamentos. A diferença está: eu não obedeço para ser salvo, eu sou salvo, por isso obedeço. Eu creio em Jesus, isto é fé. E agora você tem esta fé, foi a mesma fé que Deus deu para Pedro, o apóstolo. Deus deu para a igreja da Ásia Menor, os salvos, e que Deus deu para todos nós que estamos aqui agora, com certeza, com convicção de vida e vida eterna. Mas acontece que esta fé, ela está juntada a algo muito importante ainda em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele diz: fé igualmente preciosa na justiça de Deus. Justiça de Deus. Eu já falei algumas vezes para vocês, mas algumas pessoas não ouviram, então vou repetir aqui. Em Romanos capítulo 3, você encontra no versículo 24, dizendo: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente. A palavra gratuitamente significa sendo justificados sem motivo nenhum em nós,
para sermos justificados. Não havia em nós nenhum motivo, nenhuma habilidade em nós. Nós merecemos a justiça de Deus, e a justiça de Deus, ela é condenatória para nós. Quando nós somos justificados na justiça de Cristo. Por isso, não havendo motivo em você e em mim, Deus resolveu nos salvar, colocando em nós a fé para crer nessa justiça, de tal maneira que eu, ainda que não ame o pecado, não viva pecando, peco. Como posso pecar e ao mesmo tempo ser declarado justo? Deus me perdoou. Mas Deus me perdoou por perdoar, ou Deus aplicou a justiça? Todos nós somos salvos pela justiça de Deus. A diferença está que no último dia, Deus ministrará a sua justiça a todo aquele que não crer em Jesus. E para nós, Deus ministrou a sua justiça em Jesus. É por isso que em Jesus, eu sou declarado justo. Essa é a beleza. Por isso ele vai dizer aqui, igualmente preciosa a justiça. E o bom disso é que aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário serviu não só para os apóstolos e para nós aqui hoje, mas serviu para todos os que creram desde Adão. É um sacrifício perfeito realizado no tempo que retornou ao passado, pagando e apagando toda a dívida de todo aquele que creu, mesmo sem saber quem era Jesus, mas sabendo que havia o Cristo, o prometido de Deus. Então este que olhava para frente e dizia: sei que o meu Redentor vive, sei que Deus levantará um substituto, sei que Deus resolverá o meu problema, eu não sei quem será, mas eu sei que será. Então, crendo nesta fé que ainda algo que viria, ele recebe também os efeitos eficazes da crucificação de Jesus, dessa justiça aplicada em Jesus. Os apóstolos, a igreja primitiva, os pais da igreja, e nós hoje recebemos agora uma justiça pela fé de algo que passou e nós não vimos. Então nós olhamos e vemos com os olhos da fé e somos agraciados com esta bênção da salvação em Cristo Jesus, através da fé obtida em Deus, na justiça aplicada em seu próprio Filho. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A gente deveria valorizar muito mais a nossa vida com Deus, porque nós fomos escolhidos entre tantos para sermos filhos de Deus, sem mérito em nós, sem nenhum motivo em nós. Mas ele continua, e tem mais uma verdade. Então tem a igualdade, ou seja, a mesma fé que serviu para Pedro e para os apóstolos, e por que não? Falando então para homens como Davi, como Abraão, como Moisés, Samuel, os profetas, serviu também para nós hoje aqui a mesma fé. Aí eu posso afirmar que se eu vivo a minha vida toda buscando a obediência a Deus, evitando o pecado, ainda que tenha pecados pontuais, e uma pessoa que viveu a vida inteira no pecado, mas ele se arrepende no último dia de verdade, e o Senhor conhece o coração, porque eles são do coração, esta fé do último dia, não tendo ele tempo suficiente para retornar, para passar pelo batismo, para passar em frequentar um templo, uma igreja, para adorar o Senhor, ele também recebe a salvação e recebe essa justiça, porque não está naquilo que eu faço, mas naquilo que eu creio em Jesus. Essa é a beleza.
Agora, não só há uma igualdade desta fé, mas ele fala aqui também sobre o conhecimento. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo é o único meio de experimentarmos a graça e a paz. Então vamos aqui ao versículo 2. Ele começa dizendo graça. O que é graça? É o favor sem merecimento, que recebemos como pecadores que confiam em Jesus. É isso que eu acabei de falar a respeito do mérito. Não há mérito em mim. Eu não posso dizer assim, Senhor, eu quero ser salvo, mas o Senhor não pode salvar aquele que está roubando, que está adulterando, que está falando mal dos outros, que está... E começar Por quê? Porque o que me condena não é o elevado número de pecados, mas é simplesmente o fato de quebrar a lei. Eu vou explicar isso de uma forma assim, bem desenhada. Vamos aqui entender então essa razão. Vejam, o pecado, quando quebrou a lei, a lei veio para mostrar, há um vago, há uma coluna, um abismo entre nós e Deus. Este abismo entre nós e Deus tem o tamanho exato da lei. Vamos transformar isso em metro. Vamos usar apenas 1 metro que fosse usado para essa distância. Este metro, então, 100 centímetros, é a lei. De nós até Deus. Se eu quebrar 95% da lei e praticar 5%, eu não consigo chegar do outro lado. Mas se eu quebrar 1% da lei e guardar 99%, ainda assim eu não consigo chegar, porque a lei é do tamanho exato. Quebrei uma lei, já não tenho condições de ser salvo, não tenho méritos para a salvação. Por isso você tem manifestações, várias manifestações, de que Jesus Cristo, como homem, como Deus, mas na sua ação humana, ele cumpriu cabalmente a lei. Ele cumpriu 100% da lei. Ele é a suprema ponte. É nele que nós podemos atravessar o abismo e chegar até Deus. Somente nele, somente através dele eu posso chegar. E isto que ele me dá sem mérito nenhum é graça. Vou fazer uma diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é Deus não me dar o que mereço. Eu mereço a perdição, eu mereço a morte, e Deus não me dá a morte. Então Ele me deu misericórdia. Graça é Ele me dar o que eu não mereço. Enquanto a misericórdia é Ele Ele não me dar o que eu mereço, a graça é Ele me dar o que não mereço. Então ele está dizendo que esta graça de Deus, esse favor imerecido, e agora ele vai para outra palavra, paz. Paz aqui não é a ausência de guerras. Tanto é que a igreja sempre fiel, sempre sofreu, e sofreu muito na questão da sociedade, justamente por causa de Jesus. Perseguições e perseguições e perseguições. Esta paz é o estado de bem-estar ocasionado pelo relacionamento reconciliado do homem com Deus. Vejam, Adão se escondeu de Deus quando ele pecou, o pecado rompeu, ele teve medo de Deus, terror de Deus.
ódio de Deus e se escondeu de Deus. Deus o expulsou do jardim, colocou querubins e colocou uma espada reluzente para que o homem não retornasse por si só para os benefícios do jardim. Esta inimizade, ela foi tirada de nós quando Jesus Cristo morreu na cruz e Ele nos reconciliou com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus novamente. Em Jesus nós podemos retornar ao jardim. Em Jesus nós podemos passar pelos querubins, passar pela espada reluzente, mas somente seguros pela mão de Jesus. É esta reconciliação de homens pecadores que deveriam ser destruídos e agora se relacionam com Deus. Esta é a paz que o cristão tem. Então, ele não só recebe esta bênção, mas ele recebe outras bênçãos decorrentes desta união com o Senhor. Mas ele vai dizer aqui, preste atenção: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Interessante que a palavra pleno aqui, ela está aqui pelo fato de que a palavra conhecimento, ela carrega consigo não apenas um conhecimento de tomei conhecimento de algo, mas é algo preciso, é um conhecimento daquilo que é correto. Daí então você tem, por exemplo, a Santa Ceia sendo dito o seguinte: cuidado para você não participar da Santa Ceia indignamente. Indignamente é você não ter o conhecimento da eficácia do sacrifício de Cristo e de estar nesta convicção, nessa certeza. Então este conhecimento aqui é o que vai multiplicar a graça e a paz. Quando eu conheço a Jesus Cristo, quando eu conheço verdadeiramente quem é Jesus, automaticamente esta graça e esta paz são multiplicadas, mas que eu conheço de verdade. Vou repetir aqui, eu estava no supermercado e perguntei à menina assim: você conhece Jesus? Ela disse: conheço. Mas de que forma você conhece Jesus? Ela disse: eu conheço Jesus de milagre. Aí eu falei: não, Jesus não se resume a Jesus de milagre. Você tem que conhecer Jesus como Senhor, o Filho de Deus. Porque, como eu disse, o milagre hoje tem, amanhã não. Deus faz hoje, amanhã não faz. Então, eu vou crer em Jesus enquanto estou recebendo. Eu preciso conhecê-lo corretamente, como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, Deus e homem, 100% Deus, 100% homem, e que abriu mão de toda a sua glória, do seu poder, da sua majestade, não usou nada do seu poder divino em benefício próprio. Ele disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, quando ele foi preso, e Pedro quis defendê-lo, ele disse o quê? Você não acha que eu podia rogar ao Pai, e ele mandaria agora 12 legiões de anjos para me defender? Acabaria com tudo. Porque Ele é onipotente, Ele é Deus, mas Ele esvaziou-se de si mesmo para cumprir tudo que a lei determinava para que você e eu pudéssemos ser salvos. Conhecer esse Jesus no seu plano da redenção, ou na execução deste plano da redenção. Conhecer plenamente o Senhor. O conhecimento aqui, ele não é intelectual. É um conhecimento que passa pelo intelecto e desce para o coração. É algo que muda, que altera, que transforma a minha natureza, a minha essência. O que eu fazia antes, não quero mais fazer. Qual o exemplo bíblico para isso? Nós temos Zaqueu. Foi encontrado por Jesus, Jesus foi para a casa dele, e dentro da conversa ele se levanta e diz: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa ainda defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É uma alteração
plena da natureza. Então eu conheço a Jesus, e este conhecimento de Jesus muda a minha natureza, muda o meu coração. O verdadeiro conhecimento de Deus resulta numa vida de obediência e deleite no Senhor. O apóstolo João escreve na primeira epístola, no capítulo 5, dizendo que os mandamentos do Senhor não são penosos. Não são penosos. Aí você tem não só a bênção de estar no Senhor, conhecendo o Senhor, mas você tem prazer, você tem alegria, você tem deleite do Senhor, você tem, você torna-se ansioso por se reunir com os irmãos, ansioso para abrir a Bíblia, para falar com o Senhor. Por quê? Porque este conhecimento de Deus vai multiplicando a graça dele e a paz dele. Quanto mais graça e mais paz, mais eu tenho deleite no Senhor. Não só isso me dá deleite no Senhor, mas isso abre os meus olhos para identificar falsas doutrinas, ensinamentos errados, que muitas vezes Satanás coloca no meio da igreja, principalmente com o emocionalismo, em que há uma manifestação de uma emoção, atribui-se aquilo a Deus, e aquilo não tem nada de Deus, porque não está guardada, não está amparada, não está medida na régua das Escrituras Sagradas. Mas isso também me leva a permanecer no Senhor, aguardando o retorno dele, e me leva também a crescer na graça e no conhecimento de Deus. O conhecimento me faz crescer no Senhor. O conhecimento me faz viver a esperança do retorno de Jesus. O conhecimento me faz manter firme na doutrina do Senhor. O conhecimento me faz identificar os maus ensinamentos, os falsos mestres. E o conhecimento me faz viver vida piedosa. Esse é o resumo da epístola na sua saudação. Espero que nos deleitemos mais no restante da epístola. São apenas 3 capítulos e nós estudaremos com muito temor, muito tremor e obediência ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor Deus coloque esse conhecimento em nós e que busquemos com alegria esse conhecimento do Senhor.